Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer. Começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém? Queridos, eu li esse texto nesta noite com base no tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu não vou falar desse texto expositivamente, até mesmo porque esse texto aqui, meus irmãos, é muito profundo. Haja visto que Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, meu irmão, paz, meus senhores, Atos capítulo 1 e capítulo 2, esses 2 primeiros capítulos do livro de Atos, nós temos aqui praticamente o resumo de todo o projeto de salvação de Jesus, tanto Atos 1 quanto Atos 2, então é de uma profundidade tremenda, os 2 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Então vou pedir aos irmãos para deixar o texto aberto aí um pouquinho em Atos 1, daqui a pouquinho nós vamos voltar em Atos 1, os 11 versículos aqui que nós lemos, para os irmãos ver por que lemos esse texto. Mas deixa eu dizer para os irmãos, quantos recebeu o meu vídeo que eu falei, qual seria a mensagem hoje? Quantos receberam o vídeo aqui? Quase ninguém? Quantos viram o vídeo? Meu irmão, não estou perguntando para aceitar Jesus não, é quantos viram o vídeo? Pode levantar a mão bem assim, o convite para aceitar Jesus é no final do culto. Ah, tá, mais ou menos 50% viram, assistiram o vídeo aí, que o pastor Zacarias também viu, que eu mandei na linha de transmissão. Se você não recebeu, ou porque eu não tenho o número do seu telefone, ou porque o meu número não está gravado na sua agenda telefônica, porque para receber a linha de transmissão tem que ter o número gravado na agenda telefônica, mas tudo bem. Escute, eu disse que responderia nesta noite 3 perguntas intrigantes para nós. Primeiro, qual a maior necessidade que o ser humano tem? Segundo, qual a maior responsabilidade do crente, do cristão, do salvo? Terceiro, qual é a maior desejo, se não é, pelo menos tem que ser o maior desejo do cristão, do salvo. Então, qual a maior necessidade, não do crente, do ser humano? Qual a maior responsabilidade do crente? E qual o maior desejo, se não é, deveria ser o maior desejo do cristão, do crente, daquele que é salvo? Então, meus irmãos, vamos dizer então qual que é a maior necessidade. Uma verdade todos nós concordamos, e essa pergunta não é uma pergunta genérica não, alguém pode ser até no todo um pouco genérica, mas biblicamente você vai entender que esta pergunta, existe uma resposta, olha aqui para mim para você entender, existe uma resposta absoluta, não relativa, para essa pergunta: qual a maior necessidade do ser humano? O que nos remete a uma necessidade? Um problema?
Quando você fala assim, eu estou necessitando de algo, até mesmo que se fôssemos fazer uma pergunta aqui com os crentes, ou melhor, até com aqueles que não são crentes, com os seres humanos, na época da política que está chegando agora, muitos fazem isso. Qual a maior necessidade para a cidade? Qual a maior necessidade para o estado, para o país? Qual a necessidade da humanidade? Alguém vai responder da seguinte forma, vamos dar aqui um exemplo aqui genérico aqui sobre essa resposta. Alguém vai dizer, a maior necessidade da humanidade é de ter saúde física. A saúde na cidade, no estado, ou no Brasil, ou no mundo, se torna um caos. Outros vão dizer, a maior necessidade é de acabar com a fome do mundo, porque, pasmem os irmãos, morre aproximadamente 30 mil pessoas ao redor do mundo por dia de fome. Então a maior necessidade é acabar com a fome do mundo. Outros vão dizer, a maior necessidade seria a distribuição de renda, porque há uma falha, uma má distribuição de renda. Outros vão dizer, a maior necessidade é a segurança mundial, porque crimes bárbaros acontecem todos os dias. Eu estou alavancando aqui algumas necessidades da humanidade, e todas estas necessidades cabíveis, reais, é problema para a humanidade, só que esses problemas que eu acabei de dizer aqui é apenas a ponta do iceberg de um problema maior que existe desde os tempos primórdios, desde quando Adão e Eva pecou. Eu estou afirmando então que todos estes problemas que a humanidade enfrenta é causadora por um problema maior, e este problema maior se chama pecado. Então o maior problema do mundo, o maior problema da humanidade, o maior problema do ser humano é o pecado, porque todos estes problemas que nós vivenciamos, que todos vivenciam no cotidiano, sendo crente ou não, sendo cristão ou não, servindo a Deus ou não, acreditando em Deus e sendo ateu, independente da religião, os problemas que a humanidade convive com eles há séculos, há milhares de anos, é resultado de um problema maior, e este problema maior se chama pecado. O pecado é o causador de todos os outros problemas. Se o pecado, meu irmão, e o que significa pecado? A palavra pecado no seu original vai dizer errar o alvo. De acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4, pecado quer dizer tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós cometemos, ou que nós praticamos, que transgride a lei de Deus. Isso se chama pecado. Quando nós transgredimos a lei de Deus está aqui, ó, é a palavra de Deus. Quando nós transgredimos a lei de Deus, nós então pecamos. E o pecado, meu irmão, destrói a nossa capacidade. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Isaías 59:2 disse: os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado existe drásticas consequências, que já até preguei aqui outras mensagens sobre as consequências do pecado, mas como a minha linha aqui hoje é outra, todos nós sabemos das consequências do pecado, sendo delas a pior de todas a morte espiritual, morte física e morte eterna, que é aquele que morre fisicamente sem ter entregado a tua vida para Jesus, sem ter passado pelo Calvário. Este morre eternamente, que é o inferno, a condenação para o inferno. Então nesta noite, a resposta para essa primeira pergunta é: qual a maior necessidade do ser humano? A maior necessidade do ser humano, meu irmão, é de passar pela cruz de Cristo, é de passar pelo Calvário, porque só na cruz de Cristo nós temos a solução, ou do maior problema que causa todos os problemas, chamado pecado. Pecado não se resolve com um especialista. O pastor orienta e diz, explica a Bíblia o que é, o que não é pecado, o que transgride, o que não transgride a lei de Deus, mas o pastor também não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é somente Jesus. Há poder no sangue de Jesus. A solução do pecado não está na religião, a solução do pecado não está nas boas obras e nas boas condutas, a solução do pecado não vem
muito menos virá do governo, muito menos virá de uma boa palestra de coach, aqui ou acolá. A solução do pecado está lá na cruz do Calvário. Glória a Deus, Jesus, lá na cruz do Calvário, aleluia, quando estava expirando, antes de morrer, de entregar o seu espírito, quando ele disse: Pai, está consumado. Na palavra original que ele disse é o famoso tetelestai. Ele estava dizendo: está resolvido o problema do pecado, aleluia. Então eu estou dizendo nesta noite em alto e bom som, para os irmãos que estão aqui, para aqueles que estão nos acompanhando pela live, a maior necessidade do ser humano, mais do que dinheiro, mais do que saúde física, mais do que um bom emprego, isso tudo nós precisamos, mais do que viver em paz, maior necessidade é passar pela cruz de Cristo, porque a solução desses problemas nós só teremos quando passarmos pela cruz de Cristo, pelo Calvário, reconhecendo Jesus como o único Senhor, o único Salvador, o único que pode nos purificar de todo pecado, aleluia. Quantos já passou pela cruz de Cristo? Quantos passou pela cruz? Levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus nesta noite, ou melhor, dê um brado de vitória. Esta é a maior vitória. Sabe por quê, meu irmão? Você mesmo passando pela cruz de Cristo, não quer dizer que tu vai estar isento dos demais problemas da vida, do desemprego, da falta de dinheiro em algum momento da sua vida, de passar por uma enfermidade, de alguma intempérie. Não quer dizer que tu está isento disso, porque isso faz parte do processo natural da vida e, claro, como consequências do pecado aqui na terra. Vamos ser redimidos disso apenas no mundo vindouro, depois do arrebatamento da igreja. Nós passamos pela cruz de Cristo, resolvemos o problema chamado pecado, é onde está a nossa maior vitória. Sabe por quê? Tu vivendo bem ou mal aqui nessa terra, tu não chegará no máximo aos 100 anos de idade. Tu vivendo com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, tu vai chegar no máximo aos 100 anos de idade. Daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui mais, meu irmão, se Jesus não voltar. Voltando ou não, daqui 100 anos, nós não estaremos aqui. Todos nós temos essa certeza. Então, tudo aqui nessa vida passa. Tu pode viver com muita saúde ou pouca saúde, com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Tu pode viver uma vida farda ou uma vida na escassez. Tu pode viver uma vida confortável ou uma vida de sofrimento. Não importa, o importante é você passar pela cruz de Cristo e ter certeza que seus pecados foi perdoado, que tu resolveu o problema chamado pecado, que daqui a 100 anos a morte vier, tu estarás na eternidade com o Senhor Jesus, e lá sim tu terás vida plena. Não esqueça disso. Aleluia, aleluia. Pastor, o que isso tem a ver com o que você leu? Meu irmão, o médico amado, historiador, doutor Lucas, ele está falando aqui, meus irmãos, no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele está falando sobre o sacrifício de Jesus. Ele está dizendo, até um dia que Jesus foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, verso 3, aos quais também depois de ter padecido, verso 3, Atos 1 e 3, Jesus depois de ter padecido, apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele no espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. O que Lucas está narrando, descrevendo aqui? A cruz de Cristo. Porque quando nós falamos cruz de Cristo, quando nós falamos Calvário, quando nós falamos sacrifício de Jesus, se arremete, meu irmão, em todo o processo, desde a encarnação de Jesus, a sua vida aqui na terra, o seu ministério, milagres, sua condenação, crucificação, morte, sepultamento, a sua ressurreição no terceiro dia, as suas aparições depois dele ter ressuscitado, e até a sua ascensão, como nós lemos aqui, Atos capítulo 1. Quando falamos, nós precisamos de passar pela cruz de Cristo, né, pelo Calvário, que é o monte lá onde estava a cruz, se remete ao no todo, desde a encarnação de Jesus,
Desde a encarnação do Verbo, do nascimento, desde quando Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, sendo virgem, se achou grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, o processo da vinda de Jesus na terra foi inédito, milagroso, sobrenatural, aleluia, porque não precisou da intervenção humana de forma nenhuma. Por isso que ele é o único que nasceu sem pecado, em tudo foi tentado, viveu nessa vida sem nunca ter pecado, e quando ele foi condenado injustamente e crucificado na cruz do Calvário, lá ele estava pagando pela sua própria vida, porque o salário do pecado não é a morte. Então quando ele está morrendo, ele está pagando o preço do pecado da humanidade. Então, pastor, o que me resta? O que eu tenho que fazer? Nada, Jesus já fez tudo, só entrega a vida para ele. Jesus já fez tudo, só entrega a vida para ele, aleluia. Reconheça, não é ficar dividido, não, Jesus não é uma religião, não é mais uma opção, não é mais um caminho, não, tem várias opções aqui, eu acho que eu vou ficar com Jesus, não, tu tem que ter a plena consciência, que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única solução, não tem Jesus mais, não tem Jesus porém, não tem Jesus e entretanto, é Jesus e pronto, final. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é, aleluia, o único Senhor, o único Salvador, o único que nasceu sem pecado, o único que viveu sem pecado, o único que não cedeu à tentação, o único que foi erguido no alto do madeiro, e como ovelha muda foi levado ao matadouro, morreu lá na cruz, melhor dizendo, a morte não conseguiu matá-lo, ele, porque ele não tinha pecado. Ele entrega o seu espírito ao Pai, dizendo: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. A morte ficou com ele 3 dias e não pode ficar mais com ele. Por quê? Porque ela não tinha legalidade para manter Jesus morto, porque ele não tinha pecado. No 3º dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Aleluia, aleluia, eu estou sentindo a presença desse Cristo ressurreto aqui nesta noite, aleluia. Olha o que Paulo disse quando escreve carta aos Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo, aleluia, Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14, Colossenses 2 e 14, Paulo disse: havendo riscado a cédula, em outra versão disse, a nota promissora. Todo mundo aqui já comprou fiado, todo mundo aqui já comprou, assinou uma notinha promissora. Olha só que Paulo está dizendo, é isso, havendo riscado a cédula, outra versão, a nota promissora, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Que nota era essa? Que dívida era essa? É a dívida de todo ser humano, a dívida impagável, a dívida que não tem como pagar, que é do pecado, porque já nascemos pecadores. Então Jesus, aleluia, ele pegou essa nota promissória. Vamos supor, a nota do Gideão está aqui, ó. Nasceu pecador, é descendente de Adão, e o salário do pecado é a morte, está distante de Deus, todos pecaram, não há nenhum justo nessa terra. Salmo 5:5, Deus odeia o pecado. Eclesiastes 7:20, não há nenhum justo nessa terra, todos nasceram pecadores. Ezequiel 18:20, a alma que pecar, esta morrerá. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas quando Jesus estava lá na cruz, sendo crucificado na cruz lá, para os soldados romanos era apenas mais um malfeitor. Para o centurião, estava cumprindo a sua missão, acompanhando o serviço dos soldados romanos. Para quem estava passando e não sabia de nada, era mais um condenado, ou melhor, 3 condenados ali, como acontecia costumeiramente na cidade de Jerusalém. Mas no mundo espiritual algo estava acontecendo, estava estremecendo, porque era o Filho de Deus que estava sendo crucificado. Por isso o sol escureceu, a terra tremeu. Ah, meu Deus, porque a nossa célula estava lá, e quando batia, estava a nossa nota promissória sendo pregada.
aleluia. E quando batiam os cravos, a dívida nossa do pecado estava sendo pregada junto. Por isso que quando ele bradou, repito, tetelestai, quer dizer, está pago. A dívida do pecado da humanidade foi paga naquele. Tem aquela célebre frase que todos nós fazemos, não sei qual é o autor, mas permita repetir ela aqui nesta noite. Alguém diz assim: por que eu herdei o pecado? Eu não estava no Éden junto com Adão quando ele desobedeceu. Tudo bem, tu não estava no Éden e herdou a dívida, e herdou o pecado, mas tu também não estava na cruz, e herdou o perdão lá na cruz do pecado, lá na cruz, herdou o perdão dos seus. Meu Deus, isso tudo, meu irmão, eu estou dizendo, a maior necessidade do ser humano é passar pela cruz de Cristo, é ter este reconhecimento que és pecador, que herdou a dívida do pecado, e uma vez que herdou a dívida do pecado, está caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna. Mas escute, tu não precisa de ir para o inferno. Essa corrida que tu dá nela desenfreada, aumentando cada dia a velocidade pelas práticas pecaminosas, ela pode ser interrompida hoje, se tu reconhecer que é pecador. Ei, você que está me ouvindo pelo YouTube, reconhecer que é pecador, essa corrida pode ser interrompida hoje, se tu reconhecer que és pecador, entregar tua vida para Jesus, crer no sacrifício dele na cruz do Calvário, tu terás a maior vitória da tua vida. Eu estou dizendo, se a maior necessidade do ser humano é passar pela cruz de Cristo, porque o maior problema é o pecado, mas agora nós temos a maior vitória. Qual que é a maior vitória? Ter os pecados perdoados, ter o problema na cruz do Calvário resolvido. Aleluia. Quem recebe entende essa palavra, que a maior vitória a igreja obteve, você obteve, que é sobre o pecado, que é sobre o pecado. Aleluia. O resto são bênçãos que acompanham a salvação, são consequências. São consequências. Você preencheu o pedido de oração aí, e Jesus pode te curar? Pode. Ele vai curar todos? Nem sempre. Ele pode abrir a porta? Pode. Mas ele vai abrir para todos? Nem sempre, é de acordo com o propósito dele para a tua vida, individual para cada um. Mas uma coisa é certa, a salvação é para todos. A cura nem sempre, porque nós oramos para um e Jesus cura, e oramos para o outro e Jesus não cura e permite que a morte leva. Nós oramos para um e o Senhor prospera e abre a porta. O outro nós oramos e Jesus, não, você eu quero aqui, é no outro caminho aqui. É assim que acontece ou não, meu irmão? É assim que acontece ou não? Em ambos os casos o nome de Jesus é glorificado. Então eu estou dizendo aqui nesta noite, meu irmão, que se a cura, nem todos são curados, nem todos recebem o milagre, nem todos a resposta vem, nem todos a porta abre, mas todos podem ser mais do que vitorioso, pode triunfar. Como? Tendo o perdão dos pecados. O céu é para todos, o perdão de pecados é para todos, a salvação é para todos, e ela te alcança nesta noite. Quem já foi alcançado pela salvação, levante a tua mão, dá um brado. Esta é a nossa maior vitória. Esta é a nossa maior vitória. Vitória sobre o pecado. Vencemos o pecado. Tivemos a nossa conta zerada. Não precisa. É claro que muitos fazem por excesso de temor e por falta de conhecimento ou simplicidade. Não precisa de você ficar pedindo perdão dos seus pecados da década passada, do seu tempo de ignorância, porque no momento que você entregou a tua vida para Jesus, acontece o milagre da justificação, ou seja, a nossa conta é zerada. O ser humano pode ter vivido a vida mais pecadora de toda a história da humanidade, até hoje, por exemplo. Mas se hoje, se agora você reconhecer os seus pecados, arrepender
E o arrependimento gera conversão, mudança de vida, mudança de atitude. Da agora para frente, em Cristo Jesus, você é um novo homem, um novo ser humano. Aleluia, aleluia. Eu quero que os irmãos entendam que o culto Noite de Vitória, que o culto Quinta da Vitória, não é um jargão para as pessoas virem para o culto. Não é a solução de todos os problemas, mas aqui é pregada a solução do maior problema de todos, que é o pecado. Tu só tem a solução deste problema passando pela cruz de Cristo e permanecendo em Cristo. Quem recebe essa palavra dá um brado de glória a Deus. Eu vou encerrar agora e vou deixar as outras perguntas para próxima quinta talvez vamos receber outra. Se não der na próxima quinta, daqui 15 dias eu aviso novamente. Mas a primeira pergunta é: qual é a maior necessidade do ser humano? Passar pela cruz de Cristo, ter os seus pecados perdoados, ter o problema do pecado resolvido. E só resolve na cruz de Cristo. E aí você vai obter vitória plena. Eu vou dizer, na hora que eu parar, os irmãos dizem vitória. Ter o problema do pecado resolvido, porque somente aí nós teremos. Sabe por quê? Porque tem muita gente, meu irmão, que como fruto do seu trabalho, está enriquecido, está milionário, mas continua na prática do pecado. Isso não é vitória, é derrota. Tem muita gente que pode estar sem problema na justiça, sem problema financeiro, sem problema na saúde, em todas as áreas, dizendo: a vida está bom demais para mim, tudo dando certo. Mas se tiver na prática do pecado, é derrota, porque aqui tudo passa. A verdadeira vitória está em você ter os pecados perdoados, nome escrito no livro da vida. Aleluia, resolvido o problema do pecado. Essa é a verdadeira vitória. Se você concorda com isso, levante a tua mão, dá um brado de glória a Deus. Aleluia, fica de pé então. Vamos encerrar aqui na vitória hoje. Aí nas próximas quinta eu vou falar sobre o poder, e depois eu vou falar sobre glória. Então, para você que veio hoje, eu já vou dizer: a maior responsabilidade do crente está ligada aqui no poder, e você vai saber por que depois. As outras duas perguntas têm ligação direta aqui, com poder e glória. A primeira é vitória. A nossa vitória está lá no Calvário. A nossa vitória sobre o pecado. A nossa vitória lá na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Fica de pé, você vai trazer seu pedido de oração até a frente. Mas tu vai trazer com uma certeza: Senhor, eu estou levando aqui a minha necessidade. Qual que seja a sua necessidade, olha aqui para mim. Qual que seja a sua necessidade, nesse panfleto aí, ela é uma necessidade secundária. Seja qual for a vitória que você tenha alcançado, porta de emprego, casa própria, carro próprio, cura de enfermidade, isso é secundário. Isso é toda ou qualquer outra vitória é coadjuvante. A vitória principal, aleluia, nós já temos, ou melhor, todos aqueles que passaram pela cruz de Cristo têm perdão dos pecados, é o Calvário. Jesus era o nosso representante. Quando ele disse: está pago, está consumado, era como se nós estivéssemos pagando. Ele pagou a nossa dívida do pecado. Então essa é a maior vitória que nós alcançamos. Você tendo isso em consciência, esta é a minha maior vitória, porque eu passei lá pela cruz de Cristo. Eu creio no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Resolvi meu problema chamado pecado. E o resto que vem são bênçãos que acompanham a salvação. Não queira o Senhor. Tem alguém que pergunta assim: fulano de tal ou ciclano, pessoas da cidade, do estado, do Brasil afora. Isso intriga a mente das pessoas. Mas fulano de tal viu uma vida de pecado e alcançou uma bênção, alcançou uma vitória, alcançou o livramento. Sim, é o meio, é a oportunidade
verdade eu entendo que Deus está dando para aquela pessoa, para reconhecer o senhorio, para abandonar a vida de pecado e entrar verdadeiramente para a vitória. Agora, você que já entende as verdades do Evangelho, você que já entende, deixa eu falar uma palavra bem simples assim, o protagonismo do Evangelho, o carro-chefe do Evangelho, que é a verdadeira vitória, pecados perdoados. Aí esse crente, meu irmão, ele é mais ou menos assim, a porta abriu, glória a Deus, se não abriu, glória a Deus do mesmo jeito. Eu estou indo para o céu, daqui uns dias eu estou lá. A cura chegou, glória a Deus. A cura não chegou, se Jesus quiser me levar também não tem problema, eu vou para o céu. Ah, está tendo bonança, glória a Deus. Está passando momento de escassez, não tem problema não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sai do seu lugar e vem na frente com o seu pedido de oração. E vamos estar orando nesta noite. Aleluia. Eu não sei se a Débora está para cantar aquele hino. Enquanto o inferno pensava que havia vencido, os anjos cantavam: Jesus está vivo. A morte não pôde assegurar o meu rei. Ele venceu por nós. E Ele venceu, e é nele que nós triunfamos. Ele que nos faz triunfar. O pecado não pode dominar mais sobre a sua vida. O pecado não pode prevalecer na sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque foi liberto do pecado. Não aceita nenhuma acusação de Satanás contra aquilo que tu já praticou, contra a vida do pecado que você já levou, porque há o poder do sangue de Jesus, e o sangue dele nos garante a vitória. O sangue dele nos garante vitória. Todos, dê mais um passo à frente para mim, mais irmãos. Dê mais um passo à frente. Isto. Aleluia, aleluia. Levante aí seu pedido de oração. Tu vai orar aí: Senhor, a maior vitória tu já me deste, perdão dos pecados, nome escrito no livro da vida. Essa é a minha maior vitória. Eu passei pela cruz, eu passei pelo Calvário. Agora eu quero as bênçãos que acompanham. E aqui está, Senhor. Aqui está, Senhor, o desejo do meu coração. Começa a dizer: aqui está, Senhor. Eu quero que alcance a minha família. Eu quero que a porta seja aberta. Em nome de Jesus, começa a orar aí. Começa a orar. Aleluia, aleluia. As outras vitórias também virá. São secundárias, são terciárias, mas virá porque elas acompanham a vitória principal, que é o que nós vencemos, a vitória sobre o pecado. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo sacrifício na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, pelo perdão dos pecados. Nós te agradecemos, Senhor, porque a maior vitória o Senhor nos concedeu. A dívida impagável, que era o perdão dos pecados. Então eu começo a orar nesta noite, Senhor, dizendo que toda acusação contra os teus servos, Senhor, toda semente do pecado maligna, que ela seja queimada, e que a tua misericórdia e graça alcance os teus servos nesta noite. Alcança a tua serva nesta noite. Que a alegria da salvação venha inundar, Senhor, a mente, as emoções, o coração do teu servo, da tua serva, e que ele possa alegrar em ti, porque teu nome é escrito no livro da vida, porque o Senhor nos garantiu a vitória lá na cruz do Calvário. Agora, Jesus, como as bênçãos que acompanham a salvação, eu oro agora e intercedo, Senhor Deus Pai, este que precisa de uma cura no corpo físico, este Senhor que está com enfermidade nos ossos, na coluna, no sangue, que está com enfermidade nos rins, pedra nos rins, Senhor, este que está com enfermidade no coração, nos pulmões, seja qual for a enfermidade, da planta dos pés à alta cabeça, doenças psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico, estresse, eu repreendo agora, sai em nome de Jesus, pelo poder que há na cruz do Calvário, que tu nos outorgaste. Eu repreendo agora toda enfermidade saia em nome de Jesus. Receba a cura física, emocional, receba saúde.
Causas da justiça, intervém, Senhor. Intervém, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus. Faz o milagre, Senhor. Restaura lares, Senhor. Família, Senhor. Entra com providência, com resposta, com direção, com cura, com solução. Para esse teu servo, para a tua serva. Para esses que estão aqui presencialmente, para os pedidos que estão nessa caixa. Para aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Em nome de Jesus. Receba a vitória agora, em nome de Jesus. Levante a tua mão, abra a tua boca, glorifica ao Senhor. Tem os pecados perdoados, tem aí passa pela justificação. Glorifica ao Senhor, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E tome posse da vitória que tu pede, que tu precisa, secundária nesta noite, em nome de Jesus. De tal maneira, porque em meu lugar ninguém merecia. É por misericórdia e graça. Mas somos vitoriosos. Os cravos transpassando suas a graça de Deus está mãos. Os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Quantos pode levantar a sua mão e glorificar? Cante. A cruz está vazia. Vitória! Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Quem pode glorificar, tome posse da vitória. Abra a boca, diga glória, diga aleluia, fale em línguas estranhas, seja batizado com o Espírito Santo. Tem os dons espirituais ativados nesta noite. Somos vitoriosos pela cruz do Calvário, pela cruz de Cristo. Alcançamos vitória. Ei, bacalai cedebaixo. Por quê? Porque me deu amor de tal maneira. Aleluia! Porque se entregou em meu lugar. Eu não merecia. Ninguém merecia. Eu não merecia. Os cravos transpassando. Pode glorificar, pode exaltar. Receba renovo, mãos, receba a alegria da salvação. Receba aí o perdão dos pecados. Tenha consciência limpa nesta noite. Jesus, pelo poder da cruz de Cristo, o sangue de Jesus. Morreu por meus pecados, viveu por me amar. Meu Deus do céu. Abra a tua boca, cante, brada o cântico da vitória. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Pode colocar seu pedido de oração. Coloque, dando glória a Deus. Viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus.
Aleluia. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Solte a voz e cante bem alto. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Morreu por meus pecados, viveu por me amar. Quem pode dar um glória a Deus? Amém. Então hoje eu falei sobre a primeira palavra aqui, ó, vitória, que é a maior necessidade do ser humano, de ter verdadeiramente a maior vitória. Perdão dos pecados, passar pela cruz de Cristo. As outras quinta-feira eu vou falar referente às outras duas respostas, a palavra poder e glória, se assim Deus permitir. Pastor, pode encerrar? Então, queridos, vamos encerrar o nosso culto, mas eu quero perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar, ou você que ainda não é crente e quer entregar a tua vida para Jesus hoje, entendeu que tu precisa de receber essa vitória, o perdão dos pecados. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, quer fazer isso hoje, levante a sua mão que vamos orar por você. Talvez você já veio na frente fazendo aqui seus pedidos aqui secundários, porque a principal vitória que você precisa é essa: entregar a tua vida para Jesus. Então, eu estou convidando você que já foi crente, está afastado, quer retornar, onde está a primeira pessoa? Levante a mão. Você que nunca aceitou Jesus, quer entregar a tua vida para Jesus? Levante a sua mão. Temos? Quero fazer um terceiro convite. Você já aceitou Jesus, você é crente, mas você ainda não decidiu passar pelas águas batismais. E quer fazer esse propósito hoje de passar pelas águas o mais rápido possível, porque é quem crer no sacrifício de Jesus e for batizado. O João Paulo já vem cá, João Paulo quer passar pelas águas. Quem você quer passar pelas águas, vem aqui na frente, nós vamos orar. E você, não é hoje, né? Vai vir segunda-feira para o discipulado, de 8 às 9 da noite. Ele está vindo? Ele já está vindo já. Você está vindo para o discipulado, né? Você está vindo para o discipulado? Maravilha. Deus vai fazer uma grande obra na vida do João Paulo. Tem mais alguém que está congregando, que já aceitou Jesus e que ainda não passou pelas águas? Talvez você nem está vindo para o discipulado e quer receber oração para passar pelas águas. E aí para a próxima segunda você já vem para o discipulado. Tem alguém? Tem alguém que quer fazer esse compromisso? Não tem? Todos aqui já são batizados nas águas? Todos são salvos? Não tem ninguém afastado? Amém? Se não tem, a oportunidade está aberta. Senhor Deus, apresentamos uma vez mais a vida de João Paulo. Dê-lhe força, Senhor, estamos um milagre na vida dele, que ele venha a cada dia entender as verdades salvíficas, Senhor. E é que através do milagre na vida dele, outros possam ser salvos por Ti. Em nome de Jesus, eu ministro a bênção e o milagre na vida do João Paulo. E cremos que muito breve, ele vai estar descendo as águas batismais, como o Senhor nos ensinou que assim precisa ser feito. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Deus abençoe. Queridos, vamos encerrar então o nosso culto.